as luzes crísticas possam estar nos envolvendo a todos, nesse momento em que nós vamos fazer uma reflexão sobre a responsabilidade dos pais para com os filhos. Vamos começar com um verso de Cassimiro Cunha, quando ele diz: guarda os teus pequeninos, onde estejas e onde vais. A criança do futuro é a foto viva de seus pais. Assim nós podemos começar a nossa reflexão, lembrando de recomendações de Provérbios que diz: ensina à criança o caminho em que deves andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, quando nós vemos essas palavras, nós já podemos compreender que quando uma criança chega em um lar, ela é a materialização da confiança do Criador na humanidade. Quando encaminha, vindo do invisível, espíritos que adentram a esfera terrestre para estarem aqui conosco, contando com o nosso auxílio, com o nosso amparo em todos os sentidos. Também nós podemos nos amparar no Livro dos Espíritos, questão 208, quando diz que os espíritos dos pais são responsáveis pela educação dos espíritos dos filhos. E nós, se retrocedemos na história da humanidade, nós vamos encontrar Moisés também fazendo estas recomendações, dizendo que é para ensinar o menino ou ensinar a criança no caminho, ensinar a criança na casa, assentando na mesa, deitando, levantando. Então, como nós observamos, em todas as situações está aí a responsabilidade colocadas para nós humanos, desde que aqui nós aportamos. Então, é de confiar tanto em nós que estes seres chegaram assim um dia ao nosso lar. Quando nós avançamos, nós chegamos aos dias de hoje aqui no Brasil e encontramos no Estatuto da Criança e do Adolescente já a recomendação dizendo que a criança é responsabilidade dos pais. Depois desses, é responsabilidade da família nas suas mais diversas formações. Também diz que é responsabilidade da sociedade. E só em quarto lugar nós vamos encontrar a recomendação dizendo também que é responsabilidade do Estado. Dessa forma, nós podemos observar que para as crianças chegarem aqui nos lares, elas vêm acompanhadas de toda a sua pré-existência, ganhando uma veste carnal, ganhando uma nova roupagem, onde ela começa a se desenvolver. E nesse lar onde ela chegou, que é a escola, e a escola por excelência, ela é a escola na sua forma mais ampla de ser, porque a educação é uma parte exclusiva, confiada aos pais ou àqueles que lhes estejam como pais. Quem são estes? Quem são os pais? Aqueles que lhe tomaram, porque quando os seres se unem para receber sob seus cuidados um filho, é porque a eles é dado as condições necessárias para educar. Nesse sentido, nós nos valemos de ensinamentos trazidos por Raul Teixeira no livro Vereda Familiar, dizendo que quando uma alma chega a um lar, os pais, tendo recursos fartos ou parcos, eles têm toda a condição necessária para lhes dar a educação. Porque quando os pais recebem esta criança, eles também já concordaram em melhorar
quando ela chega no berço, ele tem a responsabilidade para que ele chegue também ao sepulcro melhor do que estava quando chegou aqui. Então, dentre todos os talentos que a humanidade recebe do Criador Divino, o maior deles são os filhos. Porque quando recebe esses talentos, tem os seus pais a responsabilidade de multiplicar esses talentos em forma de cidadãos com caráter, de pessoas de bem, de pessoas que contribuem com a coletividade, de pessoas que auxiliam, de filhos que são tão educados que honram aos seus pais, honram aqueles que lhes estão no lugar. Então é dessa forma que a espiritualidade amiga, quando traz para cá este ser, ela mesma vai prever todas as condições necessárias em formas de caráter e de avanço moral, a fim de que esse espírito possa progredir. Nesse sentido, nós vemos então, quando Khalil Gibran, ele foi pedido para falar sobre os filhos. Aí ele disse: os filhos vêm de vós, mas não são vossos. Vossos filhos e vossas filhas, eles são filhos da vossa ansiedade. De modo que os pais são arcos e eles são as flechas. Então, ó pais, ó mães, como arcos vivos que são, dobrai esses filhos de modo a lançar estas flechas ao mais longe. Então, que essa educação possa ser de tal forma que possa lançar esses espíritos rumo à eternidade, na aprendizagem e no caráter. A educação que nós tratamos aqui não é a educação secular, porque na família, no lar, a educação compete aos pais ou aqueles que lhes fazem às vezes. A educação é essa no sentido de tirar-lhe o que tem lá dentro e fazer aqui aflorar, fazer crescer como uma pessoa de bem, diferente da instrução, porque a instrução, essa nós encontramos nas escolas seculares. A universidade pode até formar um cidadão, nas suas mais diversas facetas, mas é no lar que se forma o caráter da humanidade. Nesse sentido, falando em escola, nós vamos nos valer de um conceito de educação adotado por Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Diz ele: a primeira escola de qualquer espírito é o lar. A escola deve imprimir-lhe no caráter os elementos fundamentais da educação. É necessário que a criança sinta e se impregne no santuário doméstico, desde os primeiros instantes da vida física, das sublimes vibrações que só um ambiente evangelizado pode assegurar, para que esta criança simultaneamente possa ver o que é belo, ouvir o que é bom e aprender o que é nobre. Então, nessas palavras de Martins Peralva, nós retomamos o que os espíritos responderam dizendo que os pais são responsáveis pelos espíritos dos filhos. E retomamos também o ensinamento que deve ser proposto a ele no lar, sentando, deitando, levantando à mesa. E por vezes nós vemos muitos pais e mães ou outros membros da família querer relegar ao ambiente escolar a educação. Ora,
A educação é parte conferida à família, porque num ambiente evangelizado é que se consegue promover simultaneamente para a criança ouvir o que é belo. Aí está, só é possível ouvir o que é belo se o lar for evangelizado. Para que essa criança também possa ouvir o que é bom, palavras que edifiquem, palavras que elevem, palavras que consolem. E também é no ambiente evangelizado que vai ser possível ver tudo que é nobre, porque é com Jesus no lar, com Jesus na família, que se é possível em todos os momentos observar, ver a criança, acompanhar-lhe. Por que aquela criança aquele adolescente está tão calado ultimamente? Por que aquela menina agora está ficando muito tempo no quarto? O que será que passa com ela? O que está vendo? O que está lendo? Que filmes estão assistindo? É responsabilidade dos pais. Aí independe dos recursos, se são fartos ou se são parcos, se eles tiveram uma educação secular na forma dita, se estudaram mais, se estudaram menos. Não, a formação de caráter é essa. Não podemos delegar à escola a educação das crianças, porque em casa e na formação que as famílias têm hoje, então é uma, duas, três, quatro, talvez 5 crianças, mas na maior parte delas são um número bem menor. E se estiver em casa e forem pais atentos, em ambiente evangelizado, é possível sim acompanhar o desenvolvimento e o crescimento desta criança enquanto um homem de bem. A escola secular pode sim instruir, trazer as mais diversas formações, a pessoa pode galgar vários degraus aí propostos, chegando a doutorados, PhDs, enfim, mas às vezes ele sabe tanto ou até tem riqueza na forma material, mas se não teve as bases no evangelho proclamado pelo Cristo, se não teve as bases na família, primando pelo equilíbrio nas conversações, na alimentação, na forma de estar, no comportamento, vai ser uma pessoa muito instruída e sem educação. Porque lá na escola, o professor, ele não tem 2, 3, 5 crianças como a família tem em casa. Lá ele terá cerca de 30, 40 ou mais. Então se torna uma tarefa impossível, até porque a tarefa da escola é ele aprender, é ele ensinar. E se aprende ensinando. E aí, para ensinar, é preciso conviver. Então, até a convivência dos filhos com os professores, os mais diversos, nas mais diversas áreas que temos na vida, vai depender aqui da escola. Lembrando de novo do verso de Cassimiro Cunha: os filhos são a foto viva dos pais. Mas para além da responsabilidade dos pais para com os filhos, nós temos uma doutrina consoladora, que também vem nos acalentar a nossa alma, a fim de que nós possamos também, enquanto pais, mães, todos aqueles que têm responsabilidades com os filhos, que também se sintam acolhidos e acalentados, porque todos esses espíritos que chegam aqui no lar terra, esse lar maior, eles vêm amparados por um espírito benevolente ou mais, que são guardiões, são os mentores ou anjos da guarda, como queiram, que também, assim como os pais,
e talvez muito mais vigilantes que eles, estão preocupados com aquele ser que chegou no lar e também estão interessados no progresso evolutivo daquela alma. Então, que todos se sintam acolhidos, porque os espíritos benevolentes que estão amparando as famílias também estão amparando esses filhos e essas crianças, e nós temos o cuidado do Pai para com cada um de nós. Quando nós adentramos aqui, nascemos, morremos, renascemos de novo, quem sabe na mesma família, quem sabe numa ali mais próxima consanguineamente, mas todas as providências são tomadas com muito amor e carinho e principalmente envolvendo muita misericórdia. Para encerrar então essa nossa fala sobre a responsabilidade, se de alguma forma nós tivermos falhados em relação aos cuidados para com os espíritos que adentraram aos nossos lares, nós teremos inúmeras oportunidades baseadas na justiça divina. Então, nós gostaríamos de recitar um poema de Castro Alves, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que se chama Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa forja luz, forja grandeza de sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija, bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos pais, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que se esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, em cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutivo. Terá a aventura que anseia na senda do progredir. Uma excelsa voz ressoa
no universo inteiro ecoa para frente.